Fala pessoal, tudo bem? Hoje é segunda-feira, dia 22 de junho e aqui no Nordeste é a semana do São João, porque quarta-feira é São João aqui. Nós estamos na Paraíba, mas o Nordeste comemora de uma forma muito bacana no dia 24, o feriado de São João. Então nessa semana nós estaremos aqui fazendo as lives normalmente. E até no dia do São João, dia 24, também estaremos presentes fazendo as nossas lives. Mas hoje, dia 22, nós temos um convidado fantástico, que é o nosso querido Gilvan Bueno. Ele vai falar com a gente lá do Rio de Janeiro. Ele está lá, mas é um amante aqui do Nordeste, gosta aqui da nossa região. E já está convidado, inclusive, a vir para cá. E se Deus quiser, em breve estará conosco aí fazendo parte dessa união junto com a nossa instituição Unicorp, que é a responsável em fazer, oferecer esse espaço para que a gente possa levar conteúdo de relevância para todos vocês aí nesse momento tão delicado que a gente atravessa, que ainda estamos em isolamento social, a pandemia. Então nos resta essa comunicação pela internet, que hoje a gente vem trazendo, a Unicorp no caso, vem trazendo através do Instagram, dessas lives, profissionais de alto calibre de várias áreas e especialistas, mestres, doutores, professores, enfim, empresários. E hoje nós vamos trazer o nosso convidado, que é o Gilvan. Gilvan já está aqui conosco, já vou chamá-lo para a nossa conversa. Então nós hoje vamos falar sobre o mercado financeiro e sobre essa linda história, história de vida que o Gilvan tem. Hoje aqui o espaço vai ser dele. Olha, não percam, você já vai convidando seus amigos aí, seus colegas. Clica nesse triângulo, esse aviãozinho que tá aí na tela. Que cada dia eu vejo uma coisa diferente aqui, mas clica aí, convide seus amigos. Eu já vou fazer isso enquanto eu vou chamando o Gilvan agora. E também nos coraçõezinhos pra gente poder gerar engajamento aí, tá bom, pessoal? Vou falar com ele agora, colocá-lo aqui na nossa conversa. E vai ser um papo show de bola. E aí, Gilvan, tudo bem? E tudo bem? Como é que você tá, meu amigo? Tudo bem? Que alegria revê-lo. Oh, que alegria falar com você. Você tá me ouvindo bem? Você tá me ouvindo bem também ou não? Perfeitamente, Gilvan, perfeitamente. Muito bom, Gilvan. Rapaz, que legal estar falando com você. Então, primeiramente, eu quero agradecer o fato de você ter aceitado o nosso convite de estar aqui conosco, fazendo essa live, que eu sei que você tem um tempo muito corrido, sua agenda é muito ocupada, mas é muito bacana e muito honroso para nós, viu, falar com você. Afinal, as pessoas daqui a pouco quem não lhe conhece, as pessoas vão entender por que é tão gratificante e honroso para nós estar aqui falando com você, viu, Gilvan? Somente quero agradecer ao professor, inicialmente, Ricardo Jesus, que me apresentou a instituição, depois ao professor Edivandro, que está aqui conosco também, mandando um abraço para ele aqui, e especialmente a você por ter construído esse momento. Logo que nos conhecemos, você destacou, vamos aqui marcar um encontro, uma live para a gente falar um pouquinho de mercado financeiro, carreiras. Então, uma alegria muito especial. Acho que nos últimos 6 meses eu estou muito próximo do Nordeste. Estive em Salvador, fazendo um programa lá para a Febraban, e em breve quero estar aí visitando vocês aí. Opa, será um prazer vir aqui na Paraíba, em João Pessoa. Você não está ouvindo aqui, mas onde eu moro, o pessoal no prédio ao lado aqui já colocou uma banda de forró. Eles estão tocando na sacada lá, a turma já está comendo. A festa, o São João, é na quarta-feira. Mas já desde sexta-feira aqui, desde sexta-feira aqui a festa não para. Claro que cada um na sua residência, enfim, todo mundo aí, cada um no seu quadrado, infelizmente, devido a essa questão da pandemia, mas o povo aqui é festeiro, rapaz, você vai gostar, viu? Assim como no Rio também, O Rio também, o povo é muito caloroso, festeiro. Enfim, aqui você vai gostar, viu, Gilvan? Seja muito bem-vindo desde já, tá? Tá bom, obrigado. Estou ansioso aí. Acredito que esse São João não será possível, mas o próximo, quem sabe. Legal. Gilvan, a gente vai iniciar então a nossa live. Claro que nesse primeiro momento o pessoal ainda está entrando aqui conosco.
E eu queria Uhum. segurar um pouquinho o tema que nós vamos conversar, para que as pessoas que estão entrando conosco aqui na sala possam também começar a convidar seus amigos, enfim. E aí a gente está gerando, né, um público maior para a gente poder iniciar o tema. Então, já que a gente está aguardando ainda o pessoal entrar, eu queria que nesse primeiro instante você falasse um pouquinho o que você está fazendo agora, nesse momento. Qual é a sua atividade nesse momento? Quais são suas estratégias, seus desafios? Enfim, o que você está fazendo aí de bom e produtivo nesse momento para o pessoal que está entrando agora já saber aí o que o Gilvan está comprometido. Excelente. Professor Adriano, ano passado tem uma revista que ela circula bastante aqui no Sudeste, pensando já no Nordeste, no Sudeste, e chama Distrito. É uma revista bem interessante que ela analisa as principais empresas de tecnologia e hoje a empresa no qual eu fundei e tenho alguns associados ali tocando, a gente chama EduTech. O que é uma EduTech? É uma mistura de educação com tecnologia, assim como tem as fintechs, são finanças com tecnologias, que tem a Agitex, né? Enfim. E aí, nessa revista, nós somos destacados entre os as principais edutechs do país, né? Figuramos ali, isso foi bastante importante. Nesse momento, eu procurei entender, por exemplo, o mercado nacional e internacional, conversar com diversas pessoas. E ano passado foi um ano muito especial, eu fui para Genebra, falar sobre fintechs sociais, eu era o pensador financeiro de uma fintech social, e isso foi ótimo. E depois do prêmio, eu senti uma necessidade de entender o mercado internacional nesse sentido. E aí eu fiquei 30 dias em Nova York estudando, vendo tudo. Por quê? Com o prêmio e com a visão internacional dos concorrentes, dos grandes players do setor educacionais, eu falei, cara, como é que eu vou construir novas competências? E aí, em fevereiro, eu também estive na Febraban, que é a Febraban fez um projeto de igualdade racial em Salvador, professor Adriano. E esse projeto foi bem legal. E aí, em março, eu falei assim, agora, início de março, agora vamos tocar aqui as operações. Então, a gente aumentou o quadro de associados, a gente trouxe uma pessoa de TI, trouxemos também uma pessoa de coordenação pedagógica e fomos investir para melhorar os processos, trazer uma nova concepção de modelo de negócio. Cara, Legal. 15 dias depois vem a Covid e nos atinge em cheio. E aí o que acontece? Hoje todo o meu foco é na financier, nessa expansão, nessa melhoria dos processos internos, adequação do produto à realidade. A gente tem uma mistura muito de teoria e prática, né, que é importante. Então, Legal. esse é o desafio do momento. E aí, acho que foi a Covid deu mais tempo, né, vamos colocar assim, para trabalho, para melhorar os processos. Então, acho que está sendo o momento de desenvolver novos produtos e novas parcerias. Pô, legal. Olha, Gilvan, isso que você está dizendo, não somente, né, o que você estava fazendo foi impactado, mas de uma forma geral, né, o mundo foi atingido de uma tal forma que muitos processos e projetos passaram a ser revistos, né? Porque, infelizmente, a direção mudou assim, né, em 180 graus, na direção oposta. A gente aqui na área de educação, por exemplo, nós tivemos que desenvolver todo um ambiente, né, de ensino à distância que a gente estava postergando, porque nós sempre colocamos o presencial, né, como nosso mercado, mas infelizmente fomos atingidos diretamente e tivemos que fazer essa mudança, né? Ou seja, aferir novamente os instrumentos e evoluir nesse sentido, como outras empresas também. E olha, o pessoal está entrando aqui, que legal. Vamos dar um abraço aqui na turma, né? Porque a gente está falando, e o pessoal daqui a pouquinho vai passando e a gente esquece de agradecer. Eu quero agradecer o Jean Alencar, o Léo Cavalcante, o França, que está aqui, ó, Jomilson acabou de entrar, Alan Cordeiro, o Renato Mercedes. E aí o França manda aqui, ó, boa noite, meu amigo, irmão, professor Adriano Terrazan. Bom, obrigado, França. Temos também a Daniela Pessoa, a Sandra. Olha aí, ó, o pessoal tá... Boa noite, família Unicórpio. Oba, Gilvan, a Daniela tá te mandando um oi aqui. Gilvan, olha só, vamos começar aqui o nosso papo, então. É o seguinte, claro que muitas pessoas lhe conhecem,
e conhecem um pouquinho a sua história, mas a gente sempre faz essa regrinha aqui na nossa live, que é pedir para que o nosso convidado, que no caso hoje você é a nossa maior estrela aqui, a gente sempre pede para que os nossos convidados conte um pouquinho da sua trajetória, da sua história de vida, né? Como que conseguiram chegar onde estão. E não seria diferente com você. E no caso, você, Gilvan, tem um ingrediente muito bacana, porque você tem uma história muito semelhante, né, com uma pessoa que tem um nome internacional no mercado. E é muito bonita essa história. Eu não quero dizer aqui, eu quero que você diga. E vocês que estão entrando agora, gente, que não acompanharam os primeiros minutos aqui da nossa live, fiquem tranquilos que depois essa live fica gravada lá no nosso canal do YouTube, o Terra Super Live. Eu vou deixar aqui também para vocês depois irem lá, fazer a sua inscrição, né? Enfim, assistir lá, não somente essa live aqui com o professor Gilvan, que vai ser fantástico, mas também outras que tem lá, tem mais de 60 horas de live lá, um conteúdo fantástico. Então, olha só, Gilvan, queria que você contasse sua história, fique à vontade, cara, se demorar 10 minutos, 15 minutos, que é uma história linda, né? Uma história de vida que vai inspirar muitas pessoas. E vocês que estão aí entrando agora, convide seus amigos, que a história de vida... Desculpa, eu vou te chamar desse nosso brilhante convidado, da sua história, Gilvan. É uma história que vai inspirar muitas pessoas, tá? Então, fica à vontade, o tempo é seu. Você tem aqui o tempo que você quiser para falar. E, enfim, eu queria que você contasse a sua história para depois a gente falar dessa questão do mercado financeiro e tal. Eu acho que a sua história vai dizer por si só e muitos vão se inspirar em você nessa live de hoje, cara. Parabéns, viu? Desde já eu te dou os parabéns. Eu que agradeço e é uma grande alegria. Primeiro, agradecer o presente do tempo de todo mundo que está presente. Acho que vocês poderiam estar no deleite dos seus familiares e vocês estão aqui nos prestigiando com o seu tempo. Então, quero tentar construir um momento muito oportuno para todos. Bem, primeiro ponto, acho que em matemática a gente entende que tem um conceito que é o ponto zero, tem um gráfico, e tem o ponto zero, e do ponto zero você começa 0, 0, 1, 2, 3. Então, e a gente acaba construindo um tema que é, comecei do zero, né? Então, acho que a grande pergunta para falar da minha história é a seguinte: e quando você começa negativo na vida, né? E aí eu criei um termo nas palestras que algumas empresas têm convidado para apresentar, chama-se -10, né? O que é o -10? É quando você não começa do zero, você começa negativo. Então essa é a grande concepção de como começar negativo na vida. E aí as pessoas podem perguntar, mas o que é começar negativo na vida? Com certeza muitos brasileiros passaram por isso. Hoje o Brasil tem 2 milhões de pessoas ganhando 17 mil reais, e tem 100 milhões de pessoas ganhando 413 reais, mais ou menos, na média. Esses dados são do IBGE. Então, o Brasil, com esses dados, ele tem um problema de renda vertiginoso, vamos colocar assim. Um problema muito forte de renda, a concentração de renda. Depois, a qualidade educacional é um problema muito grande. A OCDE mostra que os nossos ritmos de produtividade e ritmos de tecnologia, conhecimento de uma língua internacional é muito baixo. Então, o Brasil precisa investir muito em tecnologia. Terceiro, são aquelas questões que fogem ali, que é a dificuldade de você furar essa bolha de concentração de renda. Isso é muito difícil. Então, a minha história começa com esses 3 grandes antagonistas, vamos colocar assim. Como é que são esses antagonistas da minha vida? Eu tenho 39 anos, e quando eu tinha 20 anos, eu cursava basicamente o exercício de ser um garçom. Era um garçom, trabalhava no Botafogo Praia Shopping, aqui no Rio, no centro em Botafogo, né? E, cara, ali para mim era um momento interessante, mas esse ainda nem é talvez o momento zero. Acho que esse é o momento -7 da minha vida, porque eu vim para o Rio aos 15 anos, vamos colocar assim. Queria ser militar, e isso era um sonho, só que eu era péssimo, o professor Adriano, péssimo em trigonometria. Então não conseguia passar no colégio naval, sofria bastante para passar no colégio naval. E aí acabei mudando o sonho. E aos 20 anos eu acho que eu estava literalmente perdido, sabe? Eu não sabia muito o que eu ia fazer, não sabia muito para onde ir.
mas precisava ganhar dinheiro. E aí descobri que a profissão de garçom tinha ali uma remuneração bacana, eu tinha uma facilidade de falar em público, vamos tocar aqui um momento de garçom. Então, dos 20 aos 27, foi uma fase que eu fui garçom, e aí nos últimos 12 anos eu consegui alguns resultados muito substanciais. E essa fase de garçom é interessante porque não tinha terminado o segundo grau ainda, não sabia muito o que eu ia fazer, eu só sabia que tinha que ganhar dinheiro para pagar as contas. Em linhas gerais, esse era o grande desafio. Então, se acontecia isso. Cara, e aí, eu gosto de frisar que dos 16 até os 23 anos, mais ou menos, eu joguei xadrez e joguei xadrez semi-profissionalmente. E isso me deu muito trabalho de foco, estudar sozinho, né? Isso foi bem bacana, assim, muito bacana. Estudar sozinho. E isso foi legal porque tinha uma cliente que ia lá no restaurante e ela, a professora Adriano, ela trabalhava numa editora de livros. Então, essa editora de livros, ela tinha esses livros gratuitos. E ela falou, você quer ler? Eu falei, quero. E eu não tinha condição de comprar nada nessa época. E ela falou, então eu vou te dar livro. E ela começava a me dar uns livros, eu comia os livros, assim, comia os livros. E aí ela me deu um livro que foi legal, foi o Pai Rico, Pai Pobre. Isso meio que mudou minha perspectiva, minha mentalidade financeira e minha mentalidade também econômica, vamos colocar assim. Eu comecei a ler mais e mais livros, depois eu comecei a criar um sonho de falar, cara, será que dá para trabalhar no mercado financeiro? Pô, esse tema é legal, tal. Cara, e aí veio o Divisor de Águas, que é o A Procura da Felicidade, que foi um filme que quem assistiu sabe, me marcou bastante. E eu falei assim, cara, eu quero fazer igual esse cara. Eu descobri que a história era real, eu tenho o livro aqui comigo. Eu falei, cara, eu quero fazer isso aí também. E aí ninguém conhece esse cara, né? Esse cara aqui, o pessoal conhece ele por outro caminho, né? E aí esse cara é o Chris Gardner, né? O cara da Procura da Felicidade. Isso, pô, cara, mexeu muito e eu falei, cara, eu quero ser igual a ele. E aí acho que você começa a repetir. E, cara, aos 27 anos, professor Adriano, eu terminei o segundo grau ali aos 27 anos. Fiz o EJA, né, que é Educação Jovens e Adultos. Não sei se tem aí também, acredito que tenha. Uhum. Fiz o EJA. Cara, depois fiz Enem, aí tirei uma boa nota e me qualifiquei para a Uni. E aí ganhei uma bolsa numa faculdade. Aqui é Estácio. E aí, olha que força do destino, né? Um cliente entrou para o mercado financeiro, sabia da minha vontade e convidou para o mercado financeiro. E aí você começa a conhecer mais pessoas, você começa a ter mais oportunidades. E aí foi indo. E aí, curiosamente, eu entrei na Geração Futuro, que é a atual Genial. Depois eu fui para o Itaú, né, na área da consultoria de investimentos. Depois eu fiquei 5 anos no BTG Pactual, é muito difícil entrar no BTG Pactual. Entrei ali aos 30 anos, fiz 7 entrevistas para entrar. E aí depois eu saí do BTG Pactual, pedi demissão e fui trabalhar nesse novo mercado que está em crescimento, que é o agente autônomo. E ali eu consegui virar sócio em um grande escritório no Rio. E acho que hoje, aos 39 anos, né, todo mundo fala assim, qual é o seu momento zero? Não foi aos 19, acho que o momento zero é hoje. Acho que hoje eu tenho qualidades para participar do mercado, para entender, para almoçar num lugar com um alto valor agregado, para viajar o mundo, vamos colocar assim. Então, acho que esse é um momento determinante. Acho que hoje é o meu ponto zero da vida. Então, eu estou começando um pouquinho tarde. Algumas pessoas começaram mais cedo, mas acho que hoje é um momento bem importante. Pô, Gilvan, a sua história, você estava falando, né? Deu uma travadinha só no vídeo, na hora que você fala que você se inspirou no filme Em Busca da Felicidade, que foi um filme com o personagem principal, o Will Smith, né? Que faz aí no filme o Chris Gardner, né? Que é a pessoa que você mostrou a foto aí, que você se encontrou com ele, né? Você foi em encontro. Como é que foi isso? Conta essa história aí que, rapaz, você o Chris Gardner brasileiro, rapaz. Rapaz, falta só uns zerinhos aí depois do 1, mas vamos conseguir. Muito legal. Aí, como é que foi isso? Como é que foi esse encontro, cara? Bem legal. Eu quero primeiro agradecer a 3 pessoas que estão aqui. O Roberto Moreira, que é o nosso professor associado do Financier, meu amigo querido, aluno também.
A Renata Batista, que é de Salvador, está participando aqui também, quer trabalhar na mesa de trader, e o Rafael MCS, que é um dos meus mentores lá no CRA, eu sou membro do Conselho Regional de Administração, tenho um programa lá com eles. Olha, aqui é um ponto interessante, porque o Chris Gardner veio no Brasil e eu falei com os amigos assim, ó, eu vou apertar a mão desse cara. Professor Adriano, o pessoal falou assim, esse cara é maluco. Eu falei, vou apertar a mão desse cara. E aí eu fui falar com a alta cúpula dessa corretora, mas, cara, ninguém me deu muita bola não, sabe? No dia ninguém acreditou, mano, ninguém me deu muita bola. E eu falei, cara, eu vou conversar com esse cara, Pô, o que aconteceu foi o seguinte, ele veio fazer uma palestra em São Paulo, tinham mais de 10 mil pessoas no auditório, e por uma combinação de acontecimentos assim, a gente acabou tendo uma comunicação visual, eu olhava para ele olhava para mim, e a gente começou a falar tal. E aí, quando eu estava acabando a palestra dele, eu fiz assim para ele, posso tirar uma foto? Ele falou, vem para cá. Mas eu vi que quando eu fiz isso, 2 pessoas foram pro backstage, né? A parte de retaguarda ali. Pô, aí foi legal, porque eu fui atrás dessas pessoas, acho que aquele senso de oportunidade, e falei assim, tudo bem, eu preciso falar com esse cara salvou minha vida, eu era um ex-garçom. Aí as pessoas, os dois se olharam assim e falaram, cara, esse cara é maluco. Eu falei, não, preciso falar com ele. Imagina o cara, quase 2 metros de altura, e olhando para 2 pessoas assim, eu quero falar com esse cara salvou minha vida, esse cara é uma inspiração para mim. Acho que eles ficaram tão sensibilizados, falaram assim, ok, vamos lá. Aí perguntaram, como é que tá seu inglês? Professor Adriano, meu inglês não é nada demais. Lógico, agora eu passei uma temporada fora, então eu investi nisso. Falei assim, ó, não, pode botar que eu falo. Eu acho que eu conseguia falar um thank you, mais nada e vambora, entendeu? E aí quando eu cheguei lá, eles falaram assim, ó, já colocamos você aí, agora se vira. E aí eu não tinha muito o que falar, né? Essa foto acho que é muito legal. Aí eu olhei para ele e falei, thank you. Eu não lembro de nada que eu falei, eu só lembro que eu só falei assim, you are my hero. Falei isso, eu não lembro mais de nada. E foi muito emocionante, eu logo após apertar, cumprimentá-lo, eu entrei em estado de choque, chorava muito, muito emocionado. Acho que passou um filme, hoje eu tenho bastante dificuldade de falar sobre o tema, tinha mais, hoje é mais fácil, porque eu fico muito emocionado, né? Acho que, isso é uma questão até para contextualizar para todos, é a questão do exemplo, de uma inspiração, de você... Cada um tem o seu sonho, né? O meu próximo agora é em 12 anos, eu demorei 12 para apertar a mão do Chris Gardner, né? Agora eu botei 12 para apertar a mão do Barack Obama, espero que eu consiga até lá. Eu falo para todo mundo, eu quero em 12 anos apertar a mão do Barack Obama, então tô brigando por isso aí. Esse é o meu grande objetivo. Que legal, que legal. Ó, é o que eu falei, a sua história é uma história que inspira, né? E aí, olha só, na nossa instituição, acabou de entrar aqui o nosso reitor, o professor Hilton Freire, e o nosso reitor tem uma história de vida de superação, né? E de resiliência como a sua, determinação, muito bacana. Então, não é à toa que você, né, encontrou a Unicorp e a Unicorp encontrou você, porque as histórias, né, se encontram, os caminhos se cruzam. E o nosso professor Hilton também tem uma história belíssima, belíssima de vida, de superação. Depois você procure também assistir alguns vídeos. Ele faz uma palestra, inclusive, sobre educação empreendedora, muito bacana. Ele tem lá, vai estar... você encontra no YouTube. E agora, na quinta-feira, nós lançaremos um novo site da Unicorp, às 9 horas da manhã, e vai estar esse vídeo lá. Então, vocês estão nos assistindo, né? Vai ser bem legal, e a história é muito semelhante à sua. A gente fala disso porque sua história me tocou, né, nesse sentido de determinação e tal, uma coisa que eu também sempre tive na vida. E o professor Hilton entrando agora com a gente aqui também, a história dele é muito parecida. Então, a gente tem que agradecê-lo aqui pelo espaço concedido e de você estar aqui conosco. E você, se Deus quiser, também tem um projeto junto com a Unicorp, né? A gente está tentando amarrar um projeto. E esse projeto a gente vai deixar por enquanto aí, né? A gente vai estar primeiro arquitetando e depois a gente divulga, né? Porque se der certo, e a gente espera que dê, mas vai dar tudo certo. Mas obrigado, professor Hilton, pelo espaço, que Deus o abençoe. E a Unicorp está fazendo diferença, né? Está lançando aí um site novo, com um sistema AVA, com aplicativo. Vai ser um boom bem legal no mercado, não só para os nossos alunos, mas para os futuros, né? Futuros alunos, parceiros, enfim. Então, Gilvão, eu queria dizer o seguinte, olha, essa sua história é belíssima.
e é verdadeira. Quando tem verdade, a gente fica emocionado mesmo. E é bonito sentir isso. Eu, por exemplo, você falando da sua história, eu tive também a minha família, a família de classe média baixa, nunca pôde propiciar para mim viajar para países e conhecer o mundo e tal, né? Como a gente gostaria. E eu estudei, consegui, mas foi num cruzeiro marítimo, nesses navios de passageiro, que eu, inclusive, também melhorei meu idioma e tal, e eu tive uma experiência muito igual à sua, só que foi chegando no país, sabe? Quando eu desci na Antártida lá, eu olhei para um lado, olhei para o outro, senti a presença de Deus e caí no chão, beijava o chão, falava, não acredito que eu estou aqui. Como eu cheguei até aqui, né? E acho que foi isso que você sentiu, né? Quando você se deparou com o Cris à sua frente. Você fala, como eu estou aqui, né? Como que Deus faz as coisas, né? É incrível isso. E a sua história é belíssima, Gilvan. Você é um cara, olha, fantástico, parabéns. E por isso que as coisas estão acontecendo. E eu quero te dizer o seguinte, Gilvan, quero te fazer uma pergunta aí. É, você, pelo que você nos disse agora aqui nessa live, você também teve muitas dificuldades, né? Nessa questão de ter uma formação, você teve que também lutar por isso, né, Gilvan? Você, no começo, como você disse, você não sabia muito o que você queria fazer, você estava ali, né, pensando, refletindo, mas você também teve um caminho difícil para chegar lá, né? Não foi nada, assim, mais tranquilo, você teve que lutar muito, né? Talvez por isso que você valorize ainda mais as suas conquistas, né? Você enxerga com outro olhar, né? Com certeza. Mais uma vez, até pegar as suas palavras, agradecer o professor Wilton, o nosso reitor, vamos colocar como nosso, já concretizando tudo, profetizando. Acho que você falou uma coisa boa, e eu queria, até falei isso hoje mais cedo, queria enfatizar isso novamente. No Pactual, eu fiz 7 entrevistas, e na minha última entrevista, eu refuguei um pouco de contar a minha história. Eu falei, cara, não quero contar a minha história. Às vezes a gente, por uma questão de proteção, numa entrevista você acaba sendo mais polido, né? Falando pouco sobre isso. E aí esse entrevistador, ele falou assim, cara, pode responder à vontade, fale de você e tal. E aí eu fechei os olhos e falei assim, cara, eu já tô aqui mesmo, deixa eu contar, né? E aí eu contei um pouco da história para ele. E aí foi quase umas 2 horas de entrevista longa. Queria muito agradecer a ele mais uma vez. E ele falou uma coisa que ficou muito na minha cabeça, assim. Todos nós temos uma história triste. Todos nós temos. Eu tenho, você tem, o professor Hilton Freire também tem, nossos alunos, nossos convidados, todos têm. E às vezes a gente usa a nossa história de dor como uma muleta ou como algo que é diferente dos outros, que a gente teve mais ou menos, e cada um tem a sua. A sua pode ser muito maior do que de maneira subjetiva para você do que a minha. Mas tem uma coisa que é muito legal, é que são os resultados. Então, por mais que você tenha uma história triste, são os seus resultados que vão te definir. E ele, quando eu passei nessa entrevista, ele falou o seguinte, ó, você tem uma história triste, mas, cara, procure dar resultados. Isso é uma coisa que eu queria sempre falar para as pessoas, assim, você tem uma história triste, mas foque nos resultados. Tente criar resultados construtivos a longo prazo, porque isso vai fazer diferença, muita diferença. Dificuldades todos tiveram, eu também tive as minhas, não venho de uma família com muito poder econômico, minha mãe faleceu cedo, aqui, nesse momento da vida, eu tive algumas dificuldades alimentícias, de locomoção, já andei de distância tipo, de 5 ou 6 quilômetros porque não tinha passagem, e isso é muito normal. Mas eu acabo que eu sou uma pessoa bastante emotiva, porque quando a gente conquista alguma coisa, né, professor, a gente lembra assim, nossa, mas foi tão difícil, né, tal, e você começa a ter um filme. Então, para você ter ideia, quando eu passei para o Pactual, eu e meus amigos, a gente foi no restaurante onde eu trabalhei, mas a gente queria lá comemorar, sabe, professor Adriano? A gente queria comemorar, assim, e a gente chorava, assim, sabe, todo mundo chorava, assim, caramba, não acredito. E você olha para o lado e vê os seus amigos, né? Eu estava falando com o professor Hilton, eu fiquei bastante emocionado quando eu tive o prazer de conhecê-lo ali, bastante emotivo. Hoje, por exemplo, eu olho minha filha, né? Minha filha acabou de passar para a faculdade. Eu não quero falar porque é direito, não, poderia ser qualquer faculdade, mas ela entrou na faculdade de direito, né? Entrou por uma particular. E eu pensei assim, cara, eu só consegui entrar para uma faculdade porque eu ganhei uma bolsa, porque tinha uma instituição que me permitiu fazer isso. Então, eu queria muito parabenizar o professor Wilton, a todos vocês que estão aqui passando, que vão estar assistindo agora.
o simples fato de você sentar numa cadeira, ter um livro e sair de lá com uma certificação, com um certificado de conclusão, e isso, cara, 10 anos à frente vai te abrir tantas portas que é uma coisa, assim, absurda, sabe? Então, eu acho que a Unicorp faz um trabalho, acredito que a Unicorp faz um trabalho de ascensão social e econômica absurdo. Você investe um pedaço do seu dinheiro, ganha um conhecimento e que daqui 10, 20, 30 anos isso vai continuar te fomentando. Isso é uma coisa fantástica. Eu acho que instituições como a Unicorp permitem que pessoas como eu e outros que estão pelo Brasil, como a Renata Batista que está aqui, possam sonhar em ter um futuro melhor, porque eu não teria, se não existisse isso, eu não teria como pagar um valor muito caro, professor Adriano, numa faculdade cara. Aqui no Rio você tem a Santíssima Trindade, que é PUC, IBMEC e FGV, e se não existisse uma Unicorp da vida, com a política de preço, com a política de oportunidade, né, de criar oportunidade, eu não estaria aqui hoje. Eu acho que eu poderia estar na mesma função, eu poderia ter caminhado pelo lado fácil das coisas. Então, acho que instituições como o propósito da Unicorp fazem a diferença na vida das pessoas. Olha, você falou que a sua mãe faleceu quando você era criança. A história de professor Hilton é muito semelhante à sua. Ele teve também a mãe dele não faleceu, quem faleceu foi o pai. Mas ele também passou muita dificuldade, de uma família humilde, né, que veio do interior da Paraíba para João Pessoa, e ele construiu, né, a vida dele através dos estudos. Tanto é que a missão da nossa instituição é gerar oportunidades, né, para aqueles que querem estudar, mas que não possuem recursos, muitos recursos para poder fazer uma faculdade comparada às demais aqui, que tem um valor um pouco mais elevado, né? Então, a missão da nossa empresa é gerar oportunidade através da educação. E isso é muito legal. E aí que cruza, né, justamente nessa questão social, que é o que você está fazendo na área financeira. Então, já falando aqui, agora a gente contou a sua história, né? A gente está emocionado, eu vejo nos seus olhos essa verdade, né? Essa paixão que você tem ao falar, né? De tudo que você passou, a sua trajetória. Eu ganhei de você, viu, Giovanni? Isso eu ganhei de você. Você falou que você fez 8 entrevistas, né? Para passar, ou 6? 6 ou 8? 7. Pronto. Eu ganhei de você. Eu fiz 10 para conseguir ser aprovado no navio, porque eu não falava inglês, então cada vez que eu ia e voltava, eu levava uma bomba e voltava de novo. Foram 10. Nesse aspecto, eu ganhei de você, viu? Olha, e é uma vitória que é boa, né? É boa, assim, porque isso nos estimula, sabe? É verdade, não, com certeza. Eu conto isso de uma forma muito bacana, porque eu desperdicei algumas oportunidades que eu tive e depois a vida veio me cobrar. Então eu conto isso numa palestra que eu faço, né? Que quando você como que a vida lhe cobra, né? Te coloca na frente aquilo que você às vezes se desfaz ou não dá o devido valor, né? Isso é muito legal. Mas eu quero dizer para você o seguinte, eu quero perguntar para você o seguinte, Ivan. Você tem, através dessa do mercado financeiro, que é onde você se especializou e é onde você domina, onde você tem feito um trabalho brilhante, você tem um trabalho social muito bacana. Eu queria que você falasse desse seu trabalho social, que é muito lindo isso que você faz, cara, muito legal. Eu queria que você contasse um pouco, né, como é que é essa sua missão social, né, através do mercado financeiro. Conte pra gente sobre isso, Gilvan. Fala um pouquinho pra gente sobre isso. Com certeza, professor Adriano. Primeiro, eu quero só explicar, compartilhar com os nossos espectadores o seguinte. Eu estava na mesa de um banco de investimento, trabalhava uma média de 14 horas por dia, e olhei para o lado no final de um dia e falei assim, cara, e aí? O que eu fiz hoje? O que mudou na vida das pessoas? Eu fiz uma planilha de Excel, atendi o telefone e só. Não tinha um propósito. Eu acho que isso é uma coisa que falta em alguns segmentos, ou falta na sua vida, e não tinha um propósito. E aí eu fechei os olhos e por um segundo eu lembrei de onde eu vim, sabe? E como isso poderia mudar a vida das pessoas. E aí meu primeiro empreendimento surgiu com esse pensamento. E foi também, isso é legal, observando os exemplos, né?
Mohamed Yunus, que é o banqueiro dos pobres, ganhou o Prêmio Nobel da Paz, ele falou muito dessa questão de como você vai erradicar a pobreza, como você vai construir uma oportunidade para as pessoas, como você vai fazer a ascensão social e econômica. E isso ficou um pouco na minha cabeça, martelando tal. Depois eu tive o prazer de conhecer uns outros escritores, outras personalidades. E aí criei, no primeiro momento, um negócio social. Só que, o que acontece? Pela leitura, né, professor Adriano, você concorda muito comigo, acredito, você começa a viajar a outros lugares, né? Você observa outras culturas. E as grandes mentes estão nos países desenvolvidos. Com muito respeito, aqui também tem grandes mentes, mas os grandes autores, as grandes mentes estão nos países desenvolvidos. E quando você olha, por exemplo, um negócio social nos Estados Unidos, você sabe que o Bill Gates, a Melinda Gates, a Fundação Obama vai ali contribuir, o Rockefeller vai contribuir, e aí você acha que todo mundo vai contribuir. E eu tive uma noção errada de Brasil, porque o Brasil as pessoas não entendem, não é que não entendem, o social ele é muito mal vendido, talvez vamos colocar assim. Verdade. E aí eu Verdade. fiz um negócio social, que era palestras gratuitas, eventos gratuitos para promover. Só que no final do mês tem conta, tem despesa, né? Eu já estou com 39 anos, então tenho que cuidar e pensar nisso. E aí hoje a empresa é uma empresa totalmente voltada a ter lucratividade, mas que ela permite acessibilidade por preços acessíveis, vamos colocar assim. Muito que faz a Unicorp, né? A Unicorp tem um trabalho gigante nisso com seus 17 polos. Mais uma vez, parabéns ao professor Wilton, Edivandro, a você, professor Adriano, a todos, tá? Então, nesse cenário, você precisa criar novas fontes. Então, qual é o trabalho social que eu digo que eu, junto com meus associados, acabou de entrar a Clara Siqueira, que é uma das nossas associadas de 4 a 5 meses, mas que faz um trabalho exponencial muito representativo, muito legal. Olha, hoje para você fazer um curso de mercado financeiro, para você entender, descobrir, ter essa concepção, é muito caro, as pessoas cobram muito caro. E acaba que você cria uma casta da educação, onde você precisa pagar muito caro para acessar o básico. Isso é bem desafiador, né? Você paga caro para acessar o básico. Então, aqui a gente desafia a lógica, a gente cria cursos com boa qualidade, com excelentes professores. Todos os nossos professores são profissionais do mercado, isso é importante destacar, são pessoas certificadas do mercado, e que soma bastante, isso a preços acessíveis. E aí vem a cereja do bolo, que eu até estava conversando com o professor Wilton, que é olhar muito para 2 critérios, né? IDH e renda per capita. IDH é índice de desenvolvimento e renda per capita é o tamanho da renda. Então, todas as nossas unidades hoje, os nossos cursos, eles priorizam muito isso. Um local com IDH e renda per capita baixo que a gente queira estimular no longo prazo. Que legal. Poxa, é um projeto que realmente visa justamente diminuir através do mercado financeiro essas diferenças, né, que a gente estava falando agora há pouco, né, professor Gilvan, essas diferenças, né, sociais, né, de renda, porque as pessoas, por exemplo, eu mesmo depois eu vou pedir umas dicas para o senhor, porque eu estou começando ainda a engatinhar nesse mercado financeiro, mas eu fiquei com medo, rapaz, que eu levei umas pauladas aí nessa... Todos nós levamos, professor Edvaldo. Olha, eu comecei motivado, de repente levou uma daqui, outra de lá, eu já recuei, fiquei com... A gente quer, eu estou falando brincando, né, um tom de lúdico aqui, de brincadeira, mas a gente sabe, né, que qualquer coisa que a gente faz, a gente tem que correr alguns riscos, tem a hora, né, da colheita e a hora da plantação, do plantio, enfim. Mas foi engraçado porque eu estava muito motivado. Eu comecei com gás, que legal, de repente deu essa onda, né? É normal, foi o mundo inteiro. Aí o negócio deu uma esfriada, mas eu comecei a ver assim, a régua começou, que nem o termômetro, né? A temperatura começou a baixar, e pá! Né? Vou pedir umas dicas depois para o senhor. Professor Gilvan, olha só, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre essa questão do mercado financeiro. Muitas pessoas têm medo, né, do mercado financeiro, dessa área, pensam que é uma coisa só que, né, voltada aí para pessoas que querem só ganhar muito dinheiro e tal. Eu queria saber, justamente o senhor falando dessa função social, né, do projeto que o senhor tem, o mercado financeiro é para aquela pessoa, por exemplo,
que tem uma renda mais modesta, que de repente não tem ali uma sobra todo mês muito farta para poder fazer um investimento. O mercado financeiro serve para essas pessoas também. O como, né, organizar nossas finanças, a gente, através do mercado financeiro, a gente pode ter uma outra visão de futuro. Fala um pouquinho sobre isso, que isso é uma dúvida que muitos me perguntaram quando eu falei que eu ia entrevistar o senhor. O pessoal fala assim, mas o mercado financeiro é só para quem ganha muito bem. Aí o outro, mercado financeiro é para quem, quando sobra dinheiro. E aí a gente fica ouvindo essas coisas, né? E a gente fala, não, vamos perguntar para quem conhece, porque é legal, são dúvidas simples e que eu acho que esclarece o que muitas pessoas acabam se afastando porque tem essa impressão negativa, né? Sim, essa pergunta é ótima. Eu vou dividir ela em alguns temas para ter dar uma visão diferente para as pessoas, né? Uma perspectiva diferente para as pessoas. Olha, quando você visita os países desenvolvidos, vamos pegar assim, países desenvolvidos, o que eles possuem? Um mercado de capitais, um mercado financeiro forte. Você olha, a China tem um mercado financeiro forte, muitas empresas listadas em bolsa de valores. Você olha para a Alemanha, tem muitas empresas listadas em bolsa de valores. A África do Sul faz um trabalho incrível, né, nesse sentido de recuperação, sem contar os Estados Unidos. A África do Sul hoje é um dos países que tem uma bolsa de valores bem representativa. O Chile também tem isso. E por que o mercado financeiro é imprescindível? Porque você permite o empreendedorismo com uma visão de longo prazo e com uma taxa de captação de recursos baixa. Acho que essa é a minha grande visão sobre o mercado financeiro, né? O mercado financeiro tem uma função social? Tem. Quando você se debruça, por exemplo, sobre a história dos Estados Unidos, se os Estados Unidos não utilizassem o mercado de capitais, ele não seria o que é hoje. Essa geração de valor, empresas bilionárias. Saiu o mapa dos bilionários. Existe uma grande concentração nos Estados Unidos e na China também pela utilização do mercado de capitais. O que a gente acabou criando aqui no Brasil, e hoje está sendo desconstruído pelos diversos agentes das mídias sociais, é permitir que mais pessoas participem. Mas o mercado financeiro ele tem uma função social. Por exemplo, vou pegar 3 pontos aqui. O Brasil teve greve dos caminhoneiros. Por quê? Porque o Brasil não tem um meio de escoar a produção. O que ele usa? Ele usa basicamente estradas. Fechou as estradas, não tem mais nada. Então, se a gente usasse mercado de capitais, a gente não teria problema de logística. O Brasil, as famílias têm poupança interna, têm reserva. Nós presenciamos agora na Covid que não tem. O Brasil, só quem ganha bem pode investir? Não, qualquer pessoa pode investir. Hoje, estava falando com a minha filha, e ela começou, depois de ler algumas páginas, lendo lá o Pai Rico, Pai Pobre, ela falou, pai, vou abrir uma conta, quero começar a investir. Ela pegou R$100 dela e ela vai começar a investir. E a última pergunta é, a maioria das pessoas querem se aposentar em média aos 73, 80 anos, vamos colocar assim. Então, se você se aposentar aos 73 anos e viver até os 90, serão aí 17 anos convivendo com um salário mínimo. Isso não é atrativo. Então, se nós ensinássemos as pessoas a investir mesmo com pouco, com 30, com 40 ou R$100, ou permitisse que os empreendedores, professor Adriano, participassem do mercado, tivesse, por exemplo, uma bolsa de valores de tecnologia, cara, seria incrível. Seria incrível. Então, eu acho que o mercado de capitais é o seguinte, para te responder, qualquer pessoa pode participar, isso é importante deixar claro. E o segundo ponto, se nós quisermos pensar num país com mais oportunidades, com melhor qualidade de ensino, de saúde, isso tem que ser via o mercado de capitais, porque o governo, com muito respeito, ele tem uma limitação de orçamento e uma limitação de execução. Entendi. Não, então, isso que a gente tem que mudar a mentalidade, né, professor Gilvan? Porque nós, o Brasil, somos muito reféns, eu vejo dessa forma, que o Brasil é muito refém ainda do Estado, né, o Estado provedor. E a gente sabe que o Estado, ele, né, infelizmente as pessoas ficam lá muito na dependência do Estado, que o Estado provê, essa coisa toda, né? No Brasil a gente tem ainda aquela cultura, né, das pessoas ainda achar que a estabilidade só vem
através, né, de um emprego público, de um emprego, né, nessa área pública, né, estatal, enfim. E eu tenho uma visão diferenciada, né? Eu já tenho uma visão um pouco mais diferente sobre isso, sobre esse assunto. E aí eu vejo isso, essa super dependência, né? Muitas vezes, e as pessoas ali vivendo ali, né? Naquela caixinha. E eu vejo justamente como o senhor enxerga. Quando a gente se depara, né, com economias desenvolvidas de outros países, essas diferenças. Embora a gente saiba que, né, as desigualdades existem, mas eu vejo justamente pelo mesmo prisma que o senhor enxerga. Referente a essa questão, você acha que se o mercado financeiro fosse mais estimulado, essa cultura no Brasil fosse mais estimulada, você acha que seria aí um caminho muito grande para a gente iniciar essa redução dessas diferenças, dessas desigualdades, principalmente financeira entre as pessoas, né? Ou seja, você acha que estimulando isso a gente, talvez no Brasil, concentraria mais a renda? Excelente pergunta, e ela tem que ser dividida em dois cenários bem legais. O primeiro cenário é a gente enxergar o papel do Estado, que você falou, e comparar o Estado a uma pessoa. Queria pegar aqui e agradecer ao Magnaldo, que convidou, fazendo alguns convites. O Magnaldo, vamos colocar assim, ele tem um desafio. Ele ganha 1.000 e gasta 2.000, um exemplo. Se o Magnaldo gasta 2.000, ele vai ter que pedir um empréstimo e pagar uma taxa por esse empréstimo. Agora eu vou mudar o nome, isso é o Brasil. Se o Estado brasileiro gasta mais do que arrecada, ele precisa pagar o empréstimo. Para pagar o empréstimo, ele deixa de investir em outras áreas. Então o Estado ele tem uma ineficiência natural, vamos colocar assim, porque ele não é superavitário, né? Ele não acumula recursos. O papel dele é promover a assistência, é promover o desenvolvimento. Bem, ele nesse momento... Riqueza, né? O Estado não produz. Não gera riqueza. Não gera riqueza. Então, nesse momento, chega a oportunidade de um agente privado permitir isso. Então, o que os países desenvolvidos fizeram? Vamos deixar quem detém o capital a comprar e investir. Por exemplo, o Brasil ele tem a pior produtividade em termos de geração de valor de um funcionário, vamos colocar assim. Então, nesse momento que ele tem essa baixa produtividade, as empresas não conseguem produzir novas tecnologias, inovação. Por exemplo, muitas inovações não saem daqui, a gente traz do exterior essas importações. Então, se a gente tivesse, por exemplo, uma bolsa de valores de empresas de tecnologia, imagine que o Magnaldo, a Paty Bach está aqui também, pudesse criar um negócio dela e botar no mercado de capitais. Será que nós iríamos construir um Facebook, uma Amazon, um Google? Será que um jovem, por exemplo, hoje o Brasil tem um universo absurdo de desempregados na faixa de 18 a 24 anos, que é o jovem que está saindo do primeiro emprego. E é por isso que a Unicorp faz um trabalho incrível. Então, se esse jovem tivesse ali uma estrutura de inovação que permitisse a ele empreender, criar MVP, né, mínimo viável do produto, testar hipóteses, ter uma fonte de financiamento mais acessível, ele não ia estar desempregado, ele estaria criando novas soluções para o país. Então, isso não é possível, porque o Estado não tem esse poder de execução. Então, acho que nós teríamos que flexibilizar. Por exemplo, captação de recursos. Eu tenho falado sempre no SBT sobre isso, porque até escrevi um artigo recente no meu LinkedIn. Por que o governo, as empresas estão quebrando? Porque só tem um canal de captação de recursos, são os bancos. Se os bancos fecham uma torneira, você não tem acesso a crédito. Mas imagine se nós tivéssemos a estrutura de mais empresas SA que utilizassem o mercado de capitais para partilhar. Por exemplo, a crise de 2008 nos Estados Unidos, se fosse no Brasil, as consequências seriam devastadoras. Por quê? Porque no Brasil você não tem um mercado de ações tão forte. Nos Estados Unidos, por exemplo, o governo, quando ele fez as ações que ele construiu, ele comprou ações do Bank of America, ele comprou ações de empresa, e aí ele pegou o seguinte, me dá as suas ações e toma o dinheiro. Quando recuperar, me recompra as ações e eu te devolvo. E sair do controle. Então, o mercado de capitais ele tem esse poder de aumentar a renda. Por exemplo, para finalizar, hoje a poupança rende 1,57%. E um título público rende 5%, vamos colocar assim, 3 a 4, 5%. Com muito respeito que eu vou falar.
Um jovem hoje de 18 a 24 anos, ele tem que aprender de ações. Ele tem que aprender como aplicar o dinheiro em ações para fazer riqueza a longo prazo. Porque ele não vai conseguir, é matemática, o professor Adriano, peço até que você me ajude, é matemática. Ele ganha 5%, ele ganha 5% ao ano. Então ele não vai gerar riqueza, é melhor ele comprar uma ação que gere valor para ele, pague dividendos de maneira absurda. Então acho que a grande proposta é a gente falar do mercado de capitais com essa interpretação. Gerar valor no longo prazo, gerar riqueza e promover a inovação tecnológica. Puxa, muito legal. Olha, nós estamos aqui recebendo os comentários. Claro, a gente pede desculpas, porque a nossa conversa está tão produtiva, tão gostosa, tão leve, tão explicativa, né? O senhor tem uma capacidade enorme assim, de explicar com tanta leveza um assunto às vezes tão complexo, que o pessoal está dizendo aqui, ó, o Magnaldo, Cris, a live é top. Aí tem um nick aqui, Afrorar, está escrito aqui, ó, que conteúdo incrível. A Felski aqui, Eduardo Felski, dando um positivo. Enfim, olha só, tem muita gente aqui, a Aline, a Nara, a Pati, a Amanda. Olha, é muita gente aqui, que legal, a gente está muito feliz. Obrigado por todos vocês estarem aqui assistindo a nossa live. Eu quero te fazer uma pergunta referente ao seguinte. Nessa área do mercado financeiro, vamos dizer assim, muitos analistas, eles falam que a melhor forma hoje de você ter uma sustentabilidade financeira aplicando seria fazer uma carteira, vamos dizer assim, conservadora, no sentido de mesclar ações com tesouro direto, com títulos de corretagem, corretagem, né, que chama, títulos de corretagem, né, de corretora, eu acho que é isso, títulos imobiliários, eu acho. Isso, títulos imobiliários. Isso, imobiliários, perdão. Então, olha só, qual é a sua dica para o pessoal que vai entrar agora, que quer começar a investir no mercado financeiro? Qual a dica que você dá, professor Gilvan, assim? Se o cara tem um dinheirinho, o senhor acha que é melhor agora aplicar em ações? O que o senhor acha do Tesouro Direto? Fala um pouquinho sobre isso, que é uma curiosidade, inclusive, minha. Já vou tirar umas dúvidas minhas aí. Não, excelente pergunta, por sinal. A primeira grande questão é a gente fazer uma lembrança de que é o... Oi, professor. Será que o professor Gilvan caiu? Não, nessa hora eu não estou acreditando. Será que o professor Gilvan caiu agora? Não é possível. Vamos lá. Professor Gilvan, o senhor está me ouvindo? Oi, voltou? Voltou, vai lá. Não, ó, primeira grande questão é a gente entender o seguinte: o que é o risco? Na teoria de finanças, risco é o risco de você não receber o que você investiu de volta, né? Ou seja, não ter o retorno do que você investiu. Você pega o seu capital e investe. Então, a grande ideia é você entender inicialmente os riscos do que você está fazendo. E quando a gente fala de risco, a gente tem que lembrar de um segundo tópico, que é diversificar. Então, nas teorias de finanças mais clássicas, até para quem quiser se aprofundar, Markowitz, ele fala uma coisa muito legal, professor Adriano, que é o seguinte: você tem que ter uma combinação de fatores. Isso é importante destacar, uma combinação de fatores. Então, você pode ter renda fixa, renda variável, ativos internacionais. Que legal. Esse eu não conhecia não, professor Gilvan. Voltou. Essa eu não conhecia que o senhor falou aí. Títulos internacionais, como é que é? Ativos internacionais, né? Por exemplo, olha que beleza, né? Desse raciocínio. Hoje o Brasil tem uma reserva. Pensa que o Brasil tem uma poupança, vamos colocar assim. Sim. E a poupança do Brasil não está em real, está em dólar, né? Então, essa poupança em dólar dá uma tranquilidade primordial para o Brasil. Então, perceba, nem o Brasil faz a sua reserva em real, ele faz em dólar, ele dolariza o seu patrimônio, porque isso lhe dá uma vantagem competitiva. Então, perceba, você tem que ter uma combinação de fatores. É como se fosse um time. Isso a gente fala muito em administração. Você tem um contador,
você tem um administrador, você tem um marketing, você tem um RH. Nos investimentos também tem a mesma lógica. O que você tem que fazer é entender, aí é o grande ponto. Qual é o seu perfil de risco? É assim, por exemplo, você aceita muita flutuação? Você não aceita muita flutuação? Você está buscando fazer uma reserva de emergência ou você está buscando construir riqueza? Porque se você quer fazer uma reserva de emergência, sua proposta é outra. Mas se você quer fazer uma acumulação de patrimônio no longo prazo, sua conduta é outra. A grande ideia é entender o seguinte, qual é o meu momento? E aí uma coisa muito legal o meu momento pode se adaptar. Se meu momento é de curtíssimo prazo, eu tenho um produto de curtíssimo prazo. Se o meu momento é aguardar um cenário de longo prazo, eu posso aguardar um cenário de longo prazo. Então eu vou olhar para o mercado de ações. Mas uma coisa muito legal para todos não concentrem seus investimentos num único ativo. Assim. Use o conceito de diversificação. Combine fatores, porque o mercado financeiro, o mais maravilhoso dele, do mundo dos investimentos, é que ele tem uma combinação de vários fatores, porque tem uma hora que o dólar está alto, tem uma hora que o dólar está baixo, tem uma hora que o ouro está alto, tem uma hora que o ouro está baixo, uma hora que o título público rende mais, uma hora que o mercado de ações rende mais. Sim. Então, e o legal, o professor Adriano, é o seguinte, nós não sabemos o que será amanhã. Nessa dúvida, se eu tenho uma carteira com muitos ativos, eu consigo me preparar para o inevitável. Então, a diversificação é importante. E aí, o seguinte, quando você começa a acumular mais patrimônio, você pode usar a concentração. Quando você tem mais patrimônio. Por quê? Se esse ativo tiver uma desvalorização, você consegue recuperar porque você está trabalhando com isso. Então, é uma lógica muito interessante. Professor Gilvan, olha, gente, o recado está dado, né? Vocês entenderam aí, não é possível que depois dessa breve consultoria, e vinda de quem? Do nosso Chris Gardner brasileiro aí, pessoal. Mostra a foto de novo aí, professor Gilvan. Mostra a foto aí. Mostra a foto do povo aí, ó, pessoal. Aí, se duvida aí, ó. A gente mostra, né? Pô, tem vários momentos aí. Cara, olha tem uns momentos bem legais. Aí, ó. É ou não é o Chris Gardner brasileiro? Muito legal. Poxa, muito legal. Que coisa bacana. Ó, vocês ouviram, né, todas essas dicas e essa conversa fantástica que nós tivemos aqui, dessa pessoa brilhante que é o Gilvan, né? Nosso querido Gilvan, que hoje tem uma carreira brilhante. Eu quero te agradecer, Gilvan. Nós chegamos aí praticamente ao final dessa live. Eu quero te agradecer e vou passar a palavra para você, que você vai encerrar essa live. Eu queria que você deixasse uma mensagem bacana aí. Eu quero agradecer a todos vocês que estiveram presentes conosco. Tá aí, ó, o canal do YouTube, que vocês depois, quem não viu inteira essa live, pode assistir lá, vai estar no canal. Vou mandar o link, inclusive, para o professor Gilvan, e aí ele pode compartilhar também. A gente vai fazer barulho aí, porque essa live ela é muito, né? Ela é muito explicativa. Nossa, professor, muito obrigado. Eu só tenho que te agradecer. Foi uma honra para mim poder falar com você nesse momento. Obrigado, dá um beijo na sua família. Espero que em breve a gente se encontre, né? A gente está aí conversando nos bastidores da Unicorp aqui para que tudo dê certo. Então eu passo a palavra a você, te desejo muito sucesso, parabéns. E você, ó, é um exemplo para muitas pessoas, inclusive para mim, viu? Muito honrado de falar contigo, ó. Beijo no teu coração, meu querido. Ó, beijo no teu coração, faz o coração aí, ó. Muito bom, muito bom também. Tira a foto aí, pessoal, tira a foto. Com a palavra, fica à vontade, Ivan. Você tem 2 minutos legal. Aí, fica à vontade. Eu queria primeiro dizer que eu sou super lisonjeado pelas palavras, também é uma grande gratidão, um grande agradecimento a você pelas palavras, a todos que participaram, como eu iniciei esse encontro. Queria tentar oferecer o melhor conteúdo, a melhor experiência possível. Cara, 3 coisas importantes. Primeiro, ninguém faz nada sozinho, você tem que ter um time, e eu tenho um time de pessoas muito boas, muito éticas, muito leais, e muito comprometidos, agradecer a todos os associados. Segundo, família é importante. Aqui na live tem minha esposa, que ela é meu amor, meu refúgio diário. Os dias às vezes são desafiadores e eu acho que sem ela seria muito mais difícil. Então ela me ajuda muito. As minhas filhas, que me ajudam muito, têm uma paciência absurda. Minhas filhas, um beijo muito grande a vocês. Sou muito grato a cada uma de vocês que minhas filhas não sabem, mas elas me incentivam a ser um homem melhor todos os dias, assim.
enfim. Cara, no terceiro 20 ponto segundos, professor. Manda ver. Tá terminando, tá acabando. Contagem regressiva. pessoal, todo mundo pode dizer que vocês não irão conseguir. Não desista. Continue tentando. Desafie a lógica e vai dar tudo certo. Não desista. Vai até o final. Um abraço. Obrigado.